Olá, seja bem-vindo ao mais um Estudo Central. Você sabe que você é sempre muito bem-vindo aqui no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, dar o joinha e também compartilhar para que mais pessoas aprendam mais sobre a Palavra de Deus. Nós já estamos na lição 4 desse novo trimestre que estamos falando sobre Efésios. E Efésios é uma carta muito especial. E hoje nós vamos começar o capítulo 2, o estudo do capítulo 2, que nós traremos aqui muita riqueza no estudo e também no conhecimento da Palavra de Deus. Como você sabe, várias pessoas comentam no nosso canal. Eu gostaria agora de mandar um abraço para 4 pessoas. O Oséias Terres, muito obrigado, Oséias, por ter comentado, acompanhar sempre o nosso canal. O Romildo Dias também está nos acompanhando. Um abraço, Romildo, que Deus esteja com você, abençoe o seu lar. A Odete dos Santos fala lá de redenção, lá do Pará. Muito obrigado, Odete, pela sua companhia. Fale aí, compartilhe, comente no nosso canal, fale de onde você nos acompanha. E agora um abraço especial também para a doutora Regina Mandelli, fala lá de Brasília, Distrito Federal, ela sempre nos acompanha. Um abraço, doutora Regina, é muito bom tê-la sempre conosco aqui, compartilhando e participando do Estudo Central. E mais uma vez, eu não estou sozinho. Aqui está comigo hoje 2 pessoas muito especiais. Primeiramente, pastor Kleber, pastor aqui da Igreja Central. Tudo bom, pastor? Tudo ótimo, é sempre bom estar aqui, né? É um momento de estudo, de troca de conhecimentos, e uma alegria muito grande poder ter você nos acompanhando também. Que bom. Além do pastor Kleber, nós temos também a Paola Verlangieri, ela é orientadora aqui do Colégio Adventista Sorocaba. Seja bem-vinda, Paola. Muito obrigada pelo convite e a oportunidade de compartilhar a palavra aqui com todos. Que bom. Então, para darmos início ao estudo da lição, abrirmos a palavra de Deus, gostaria de pedir para a Paola, por favor, nos dirija em oração. Pois não. Querido Pai, amoroso Deus, gratos somos pela sua presença em nossas vidas e pedimos a sua presença em nossas mentes. Também que as suas palavras e os seus ensinos estejam no nosso coração, para que possamos crescer em seus ensinos hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom, né? Que bom podermos orar, pedir a presença de Deus em nosso meio. Como eu disse, o estudo de número 4 tem um tema muito especial: como Deus nos resgata. E logo já no início do guia de estudo, ele conta uma história da bebê Jéssica, uma história impressionante. Pastor Kleber, o senhor tem bebês, né? Que história é essa aqui, que relata aqui, que tem a ver com a lição que nós vamos estudar? Essa história tocou muito meu coração, né? Hoje eu tenho 2 meninas, uma de 3 e outra de 2 meses. E a bebê Jéssica, ela tinha 18 meses, né? Quando ela estava brincando no quintal da tia. Um descuido, né? Porque é assim, né? São segundos de descuido. Ela caiu dentro de um poço, mais de 5 metros de profundidade. E ela fica lá 58 horas e protagoniza um dos maiores e mais chamativos, assim, comoventes resgates da história dos Estados Unidos. 58 horas vendo a Jéssica dormir, acordar, chorar, chamar pela mãe, pedir comida. E o pessoal, o espectador ali, sem poder fazer nada, né? Mas, graças a Deus, tinha uma equipe especializada lá que resgatou e conseguiu tirar a Jéssica com vida. Olha, que bênção, hein? Então, aqui uma história de um resgate real, um resgate físico, né? Que aconteceu há muitos anos atrás. E a lição também, Paula, falou sobre um resgate, mas é só o resgate físico que ela trata ou não? Então, esse é o ponto interessante, porque, na verdade, quando a gente fala de resgate, a gente pensa sempre no resgate físico, e a lição trabalha o resgate espiritual, o resgate moral, inclusive, né? São 2 aspectos que são importantes. Primeiro, o resgate de Deus, o cuidado dele da sua misericórdia para conosco, e depois o resgate pela fé, né? Que é a continuidade. Então, são 2 momentos, o geral e o individual. Amém. Que bênção, né? E para a gente entender o resgate, a bebê Jéssica, ela tinha caído num poço. Ela estava numa situação difícil. A gente tem que entender a nossa situação. Como eu disse, nós vamos começar a estudar o capítulo 2 de Efésios. E o capítulo 2, versículo 1, fala o seguinte: Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados.
O que significa estar mortos nos delitos? Pastor Kleber, qual o enfoque da lição aqui? Ela começa a falar a respeito das influências, né, dos fatores externos que nos atraem o pecado. Quais fatores são esses? O senhor falou muito bem aí sobre a questão da importância de reconhecer a nossa realidade, né? A criança está dentro de um poço, precisando ser resgatada. Ela entende que ela precisa ser resgatada. A família entende que precisa ser resgatada. As autoridades, os vizinhos, todo mundo entende que ela precisa ser resgatada. E, às vezes, a gente acha que nós não precisamos ser resgatados. E dos maiores enganos que a gente tem hoje é achar que fora de nós não há maldade, não há mal, que tenta nos influenciar, que tenta nos incentivar a fazer o que é mal. E aí acha que é só algo interno, né? Mas não. O diabo, junto com os seus anjos, junto com as práticas que a gente tem hoje no mundo que nos afastam de Deus, são fatores externos que nos afastam de Deus cada vez mais e nos torna pecadores, pessoas que estão indo para a morte, né? Então, acho que o primeiro ponto é a gente reconhecer, né? Reconhecer que nós precisamos de um resgate, né? Paula, você lida ali com crianças no colégio, né? E esses fatores externos do curso desse mundo, a influência desse mundo, ele é terrível hoje em dia, não é? Gigante, na verdade, porque o que fala e conecta com a realidade diária da gente é que houve uma cisão. A gente nasceu num jardim e não numa caverna. Então, a gente nasceu em meio à beleza, à companhia de Deus e não no escuro. E isso representa a cisão com Deus, a cisão do nosso relacionamento com Ele, né? E isso acontece com a sedução que a gente tem com as coisas do mundo. As nossas crianças estão muito suscetíveis a tudo que está acontecendo. É televisão o tempo inteiro, também o uso dos eletrônicos em geral, a ausência da família por conta de trabalho. Então, essas relações fazem com que nós nos afastemos e estejamos mais conectados com as coisas do mundo e mais suscetíveis ao pecado. Então, ali o pastor falou da questão de Satanás, né? Satanás e seus anjos são uma influência externa e também o mundo, né? Sim. Hoje é um mundo, a gente vê muitas distrações, né? Como a gente percebe que a questão eletrônica, como a Paola bem colocou aqui, tem nos tirado o tempo. A gente fala, não tenho tempo, mas a gente olha talvez o tempo que a gente passa no celular, com perda de tempo, né? Nós temos tempo, talvez temos usado mal o nosso tempo, né? Isso nos deixa mortos em pecado, né? O guia de estudo fala através dos enganos, né? Satanás tem nos enganado. E o interessante também é que a gente tem que perceber que a gente tem que morrer, né? Morrer para o pecado. Não morrer em pecado, né? Mas para o pecado. Ainda continuando aqui na questão da influência, né? Além das questões externas que nós já tratamos, nós temos um problema interno. Nós nascemos em pecado. Como podemos entender essa influência interna que nos leva a pecar, pastor? Um fator interessante nessa história do resgate, né, voltando um pouquinho para ela, é que a criança ela é seduzida, ela não percebe as circunstâncias que estão ao redor dela, o perigo que está ao redor dela, né? Ela cai no buraco, ela precisa ser resgatada porque ela sozinha não sai de lá. E a mesma coisa é o que acontece com a gente, né? Se um erro é achar que fora da gente não existe maldade que nos afasta de Deus e está nos levando para a morte, o outro erro é achar que dentro da gente também não. Uhum. É a questão interna, né? Quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que nós já nascemos em pecado. Ou seja, a nossa luta não é contra pecados, é contra o pecado. É uma questão de natureza, né? Um pé de maçã, por mais que ele queira, ele não vai produzir outra coisa a não ser maçã. E nós somos os pés de pecado. Nós não conseguimos produzir outra coisa a não ser pecado, porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós temos uma natureza pecaminosa depois desse racha que aconteceu aí, né? Onde a gente saiu do Éden e foi para o deserto. Exato. E isso é uma coisa muito interessante, né? Como Deus nos vê,
como crianças, né? E ele entende que o pecado nos transforma e nos afasta dele, mas ele não se esquece que somos suas criaturas e ele tem essa misericórdia da gente. Então, ele quer nos resgatar, quer nos perto dele novamente, porque foi para isso que ele nos criou. Então, a lição fala muito de resgate, né? Então, quando a gente percebe que a gente tem que lutar contra essas forças internas, não por nossas forças, né? Contra essa influência externa e interna, é só pelo poder de Deus. Nós vamos daqui a pouco falar sobre a graça de Jesus, né? A graça de Deus, é só através dela, né? Porque nem o pastor falou, nós nascemos em pecado. A gente vê, às vezes, lidando com crianças, né? Crianças pequenas, né? Que têm poucos anos, meses talvez de vida ali, a gente já vê talvez alguns traços pecaminosos num ser tão pequenininho, né? Porque nascemos em pecado, mas para nos libertarmos disso é só a liberdade que Deus nos dá, né? Isso é interessante porque se a gente parar para pensar, agimos pelos instintos. Quanto menor somos, mais instintivos somos, mais ligados ao comportamento e às coisas que nos satisfazem. Então, isso demonstra a nossa tendência a nos valer de coisas que só nos beneficiem, sem esquecer do que está no entorno da gente, né? É bem interessante. Ainda agora prosseguindo aqui, que o nosso tempo já está passando, né? Fala a respeito de estarmos mortos em pecados, como o texto que eu li, ele relata, né? Mas fala de estarmos ressuscitados e exaltados com Cristo. Que ressurreição é essa? Nós sabemos que temos uma ressurreição futura. Aqueles que morreram, descansaram no Senhor, quando Jesus voltar, eles ressuscitarão. Paola, mas além dessa ressurreição futura, o que ressurreição que Paulo fala aos Efésios para nós fazermos hoje? Na verdade, é a nossa reconexão com Deus, né? E para que possamos ressuscitar, a gente precisa aceitar o presente que Ele nos deu, né? Onde Jesus vem e morre por nós e faz com que, através dele, tenhamos o mesmo direito de ressuscitar como ele. Ele ressuscita e nos mostra o que virá a acontecer conosco em semelhança a ele, né? Ele nos dá esse direito de resgate para a vida eterna. Pastor Kleber, essa ressurreição seria uma conversão, é isso? A conversão, podemos dizer que é uma ressurreição desse mundo de pecado, do pecado anterior para uma nova vida? Uma vez reconhecendo que o que nós somos nos leva à morte, os frutos que nós produzimos nos leva à morte, então nós estamos mortos. Porque se a gente parar para analisar, tirando um pouquinho Deus e toda a questão religiosa de lado, qual a razão da existência? Qual a razão de estarmos aqui? Nascer, crescer, reproduzir e morrer? Então, nós já estamos mortos. Cristo vem e nos resgata, nos ressuscitando, assim como Ele morreu para que nós deixássemos de estar mortos e ressuscitou para nos dar o direito de ressuscitar. Então, a ressurreição, ela vai englobar não só a questão da luta e vitória sobre o pecado, mas também da consequência do pecado, que é a morte, é o afastamento total de Deus, é a não existência, é deixar de existir pelo resto da vida. Deus nos criou para viver eternamente. O pecado trouxe a não existência. Deus nos criou para a existência eterna, o pecado nos trouxe a não existência eterna. Então, Cristo nos dá a possibilidade de sair da morte e viver uma vida aqui ao lado de Cristo. E, se for o caso, se viermos a morrer antes de Cristo, sermos ressuscitados quando Ele voltar. Interessante que talvez alguns esperam só a ressurreição futura e uma vida transformada lá no futuro. Mas o que Deus promete, né, Paulo? Já é uma vida transformada aqui, né? Quando nós andamos em novidade de vida, não é? O texto diz, né? Então é isso que Ele espera de nós, não é? Isso, porque a gente é escravo desse sistema hoje, né? A gente está preso ao dia a dia, a questão do tempo, tudo que nos afasta da família, do convívio, do amor, dos momentos, né, de relação mútua, de crescimento mútuo, como seres que amamos. E entender que quando Jesus ressuscita, Ele nos dá o direito também de renascermos nele, nos dá a vontade de buscarmos isso para a gente.
Mas a gente não consegue fazendo isso sozinho, né? Tem sempre a necessidade... Depende de algo externo, né? Isso. Que é Deus. E o que Deus promete são novas possibilidades. Então aqui já fica uma parte muito importante da lição dessa semana. Talvez se você tenha vivido uma vida destruída, uma vida longe de Deus, uma vida morta em pecado, Deus te promete novas possibilidades. Pela graça de Deus, você pode viver uma novidade de vida aqui nessa terra. Quando você tem um processo você tem um encontro com Deus, o processo de conversão, aí você passa para um novo processo de santificação. Quando você é justificado pelo sangue de Cristo, você passa pelo processo de santificação. É um processo de melhora. Hoje você vai ser melhor do que foi ontem, amanhã você vai ser melhor do que foi hoje, não por suas forças, mas pelo poder de Deus. Ainda continuando, nós já falamos a respeito do passado, do presente, que podemos ter uma novidade de vida hoje e para o futuro. A graça de Deus, ela é só para esse presente aqui, é só para esse período, pastor? A graça de Deus é um evento, a salvação, né? É um evento atemporal, podemos dizer assim. Cristo nos salvou no passado, continua nos salvando no presente e vai nos salvar no futuro. E quando a gente fala de que Cristo vai nos salvar no futuro, a gente fica aguardando o quê? A volta de Jesus, né? Só que não, o texto de Efésios 2, ele vai além. Durante toda a eternidade, nós estaremos sendo salvos. Não vai chegar um momento da eternidade em que eu vou parar e vou falar, bom, agora, a partir desse momento, eu vivo pelo meu mérito. Não vai existir isso daí. É pela eternidade. A salvação é um ato de Deus que vai percorrer por toda a eternidade. A graça de Deus, ela não tem limite, né? Ela não vai se encerrar, né? A graça de Deus, como o pastor falou, ela vai ser sempre pela eternidade. Interessante também, talvez você já tenha passado por uma formatura, você tenha talvez concluído o ensino médio, você é um jovem, você se forma ali no final do ensino médio. Talvez num nível superior, uma pós-graduação, um doutorado, ali tem uma cerimônia, são lindas as cerimônias de formatura. Mas, na vida cristã, nós não nos formamos, né, pastor? Né, Paula, dá para se formar, você trabalha na escola, lá tem formaturas, mas na vida cristã dá para, a gente se forma, posso parar? Não, é um processo contínuo. O avanço, né, na nossa desenvolvimento, na questão do resgate, é permanente. E ele só acontece por um dom divino, o dom de Deus, que é a fé. E para que possamos manter a nossa fé, nós precisamos praticar. E é essa prática diária, o exercício da fé, que faz com que a gente permaneça crescendo, mas se não permanecemos, nada resolveu. Outra coisa interessante que o Guia de Estudo traz é que Deus nos amou mesmo quando nós estávamos em pecado. Então, talvez eu não dependa dos meus atos, não, eu preciso ser uma pessoa boa, eu preciso parar de fazer isso e aquilo para Deus me amar. Não, Deus sempre nos ama, né, pastor? O amor de Deus, ele está independente dos nossos atos, do nosso estilo de vida. O outro comparativo desse resgate, né? Aquela criancinha, ela não fez nada para merecer ser tirada do poço. Mas, porque pessoas amaram aquela criança, ela foi tirada de lá. Então, a mesma coisa, nós caímos no poço, fomos enganados. Tiago 1, verso 14, fala que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, né? Nós somos enganados pelo diabo, nós somos enganados pelo pecado que habita em nós e caímos dentro do poço. Não conseguimos sair por nós mesmos. E aí tem duas palavras que a gente tem que estar em mente, fixar em mente. Eu sei que o pessoal não gosta muito de grego, mas eu gosto, né? A palavra elei e caris. Por causa dessas duas palavras é que nós fomos resgatados. Elei, misericórdia. Caris, graça. Não é por nós. Nós não merecemos. A gente pode ser a Madre Teresa de Calcutá. Não merece a salvação. A salvação é única e exclusivamente pela graça de Deus. Interessante, o senhor colocou a história do resgate da menina Jéssica, né? Você percebe que ela caiu ali por um ato dela. Ela estava brincando, era uma criança ainda com uma pouca consciência, mas ela caiu naquele poço, né? Ela caiu por um ato dela,
ela não merecia ser tirada, porque ela que talvez tenha desobedecido os pais e caído ali, mas tinha um pai que amava. E ali, o pai que amava teve auxílio também das outras pessoas. Então, é algo interessante para nós. Nós podemos ser um canal de bênção para salvar outras pessoas, para ajudar a resgatar, a levar para Jesus, a conhecer a Deus. A respeito da graça, ainda já partindo para a parte final aqui do nosso estudo, nós somos salvos por algo que eu posso fazer, Paulo. Eu posso fazer algo que para Deus me salvar, para eu poder ter mérito. O que é essa graça? O que representa? Na verdade, a gente não pode fazer nada, né? Não é por mérito que a gente recebe a graça. Deus, olhando a sua criação, pensou em como resgatá-lo do pecado. Então, Ele deu o seu Filho para que pudéssemos receber esse presente. Então, todos têm direito à graça, mas também tem a segunda parte, que é a individual, né? Que é eu escolher, me dar conta da graça e escolher desejar continuar salvo, ser salvo por Cristo, e a partir do momento que eu escolho ser salvo, que eu me batizo, eu sigo esses princípios, a minha fé se fortalece, e para que eu continue crescendo nessa fé, eu pratico o bem, eu uso as coisas de Deus no meu dia a dia, para que eu possa influenciar outra pessoa através do que eu faço, nem tanto do que eu falo, mas de quem eu sou, do como eu ajo, de como eu me relaciono. Eu passo do vertical, que é o cuidado dele com a gente, para a horizontal, que é a minha relação com os outros, né? Eu não vou ser exemplo se eu não praticar e puser dentro de mim a necessidade de fazer o bem. Então, que Deus nos transforma, essa transformação a gente expande, né? Exato. A gente transborda. Outra coisa interessante, pastor, é a nossa fé que produz graça ou é a graça que produz fé? Isso é uma boa pergunta, porque a gente pode imaginar que é algo que venha de nós. A gente sempre vai buscar, tentar alguma maneira de achar que nós temos alguma participação no processo de resgate de Deus por nós. Uhum. De alguma maneira a gente sempre vai achar isso, vai tentar buscar. Não, tudo vem de Deus. Tudo. A graça de Deus produz a fé em nós. A graça de Deus limpa o meu pecado. A graça de Deus me habilita para que eu seja ressuscitado. A graça de Deus me habilita para a salvação. É tudo a graça de Deus. Agora, a fé, ela é um exercício. Uhum. Ela é um exercício. Ela não é por sentimento, ela não é por comodidade. Eu tenho que exercitar a fé. Ou seja, crer que Cristo morreu por mim, crer que Deus me amou e enviou seu Filho, crer que Ele derrama a sua misericórdia sobre mim, mesmo que eu não esteja vendo, tanto nos bons momentos quanto nos momentos ruins também. Então, isso é que é o detalhe, né? A fé é a prática. Então, a Bíblia fala, a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que praticar, eu tenho que desenvolver. E eu não me formo, igual foi falado aqui. Nesse processo de salvação, só existe uma cerimônia que é chamado de matrícula. Batismo, como a irmã Paola falou, batismo. Eu sou batizado, eu inicio o processo ao lado de Deus. A formatura da salvação vai ter ali um momento de cerimônia, né, parcial, que é na volta de Jesus, mas é pela eternidade. Nós vamos continuar celebrando sempre a graça de Deus, né? Isso é fantástico. Então, é bom a gente reforçar que nós somos salvos somente pela graça de Deus. O Guia de Estudos ele traz uma frase que eu achei interessante. A fé é nosso reconhecimento da graça. Então, para você produzir fé, você tem que reconhecer a graça de Deus atuando na sua vida. Primeiro, reconhecer que você estava perdido, você estava morto em pecado, mas você precisa de uma ressurreição através do poder de Deus atuando em você. Nós teríamos muito ainda a tratar. Esse tema é fantástico do livro de Efésios, do capítulo 2. Estamos apenas começando o estudo do capítulo 2 na nossa lição 4. Eu te convido a estudar. Aqui é apenas um resumo da lição dessa semana. Estude. Se você ainda não adquiriu, adquira o seu guia de estudo. Pode baixar também pela internet. Aqui embaixo do nosso canal tem um link para você baixar e acompanhar ali, aprofundar ainda mais no estudo da Palavra de Deus. Paola, você gostaria de deixar alguma consideração final do estudo dessa semana? Eu queria deixar uma passagem que tocou bastante o meu coração e tem tudo a ver com o que a gente falou, né? Está na lição. Efésios, capítulo 2, de 8 a 10.
Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus nos preparou antes para que nós as pratiquemos. Amém. Que texto maravilhoso, hein? lindo. Olha que passagem fantástica para você grifar aí na sua Bíblia e ler constantemente. Nós somos salvos somente pela graça de Deus. Pastor Kleber, gostaria de deixar suas últimas considerações? Primeiro que nós temos que ter em mente, que você que está nos acompanhando aí tem que ter em mente, é assim, reconheça a sua situação atual. A nossa situação do ser humano é de que nós somos mortos. Uma vez reconhecendo que nós somos pecadores e a consequência do pecado é a morte, aceitar, reconhecer, aceitar o resgate de Deus. Se recusarmos, a gente fica onde está. Mas quando a gente aceita ser resgatado, Cristo nos resgata. E, por último, se envolver no resgate de outras pessoas. O resgate da Jéssica só foi possível porque pessoas se envolveram no resgate. E hoje nós somos chamados também, uma vez resgatados, levar o resgate e nos envolver para salvar outras pessoas por meio da pregação do Evangelho. Amém. Que bênção, hein? Que lição fantástica sobre a graça de Deus, sobre esse Deus que quer nos resgatar. Pastor, o senhor termina com uma oração, por favor? Então vamos orar. Querido Deus, agradecemos ao Senhor, porque mesmo sem merecermos, mesmo sendo culpados da situação em que estamos, o Senhor nos amou. O Senhor usou de misericórdia para conosco e deu a tua graça. O Senhor nos resgatou. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer por nós. E hoje, por meio de Jesus, do seu sacrifício, nós podemos ter vida eterna. Nós podemos ser ressuscitados da mornidão, ressuscitados da morte e viver uma vida plena ao lado de Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude a buscar a Jesus a cada dia, a tê-lo como nosso Salvador e a nos envolver pregando a salvação para as pessoas. Abençoa cada um de nós, abençoa as pessoas que estão assistindo, as suas lutas, anseios, que o Senhor possa colocar em tuas mãos e responder de acordo com a tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Nossa, Muito que obrigado, bonito. muito obrigado, Paola, por estar conosco aqui nesse estudo. Muito obrigado, pastor Kleber. É muito bom ter vocês aqui. Muito obrigado você também que nos acompanhou aqui no nosso estudo central. E espero você no nosso próximo encontro. Fique com Deus.